Olá, eu sou a Mariana e esse é um tour pelo meu Art Journal, que é mais um bullet journal com os temas assim meio fora da casinha. Esse é um caderninho que eu ganhei na faculdade, caderninho da Prograde, que eu só tirei aqui as coisinhas que tinha na frente, colei uns adesivos de unha. E esse é meio que o meu Art Journal de março para abril de 2026. E ele é meio que um resgate, assim, as coisas que eu gosto, coisas que eu já fiz, arte journal, bullet journal que eu já fiz antes. Ele tem várias referências ao meu bullet de 2018, icônico. Não sei se tem vídeo aqui no canal, provavelmente. O meu art journal também, que eu fiz o vídeo aqui no canal, bastante tempo atrás. E tem várias fotos minhas criança também. E esse é um caderninho que eu escrevo só em francês. Então ele também é para um pouco de treino, né? Começamos com a capa de março. E desse lado eu tenho coisas que eu assisti, que eu li, enfim. E eu tenho minha coleção de primeiras vezes, que é um destaque do mês em que eu coloco coisas que eu fiz pela primeira vez. Eu gosto muito de tentar coisas novas e pelo simples fato de eu nunca ter feito, né? Nesse caso, foi o meu primeiro curso de francês presencial e primeira conversação com uma pessoa francófona. Mas, enfim. Os layouts aqui vão começando bem tímidos, uma coisa bem bullet journal mesmo. Nesse primeiro, eu fiz uma releitura de algo que eu fazia antes, de destaques do dia. É que eu coloco o que eu escutei, que eu vi, que eu assisti, que eu li e que eu fiz. E aí tem alguns com imagens, e eu sempre tentando variar um pouco o título e o layout diferente também. Esse aqui eu já coloquei os destaques do dia meio que em formato aleatório, assim, para desenhos e frases aleatórias. Aqui também. E esse já foi um tema inspirado numa das estampas que o meu amigo Cacau faz, nos sketchbook dele. E mais pra frente vocês vão ver que tem outra também estampa que ele faz. Esse é o primeiro tema que foi um pouco mais artístico. Eu queria falar um pouco do outono. Ele ficou bem padrão, assim, é um tema bem padrão de bullet journal. E eu quis fazer isso porque era o Sabá de Lhamas, né? Então, começo do outono. Eu devia ter feito alguma coisa mais específica de lhamas, pra não ficar tão padrão. Mas enfim, são só desenhozinhos que eu copiei do Pinterest mesmo. Aqui já começa a ficar um pouco mais diferenciado. Minha mente foi bem longe aqui, viu? Esse é o primeiro tema inspirado em One Piece. Então, esse é um mapa topográfico que eu tirei de um episódio que a Nami mostrou, tipo, o primeiro mapa dela. E eu olhei e falei, nossa, é um mapa topográfico. E eu meio que já estudei um pouco disso quando eu fazia engenharia ambiental. Então, eu achei perfeito para colocar aqui, porque eu uni o meio que anime com engenharia. E eu achei perfeito. E desse lado, assim que eu fiz o mapa topográfico, eu pensei, o outro lado tem que ser as correntes. Tipo assim, isso aqui, na verdade, eu tirei a ideia de quando eu fui pra Fortaleza, eu fiz uma aula de yoga na praia, num lugar que tava, o lugar que tava oferecendo era uma loja de surf. Então, o papel de parede lá era essas setinhas assim. Então, um campo vetorial. Era um campo vetorial representando as marés. E eu falei, mano, isso é incrível. O pessoal tá usando cálculo como decoração. Tipo assim, genial. Então, esse é o conjunto de páginas em que eu consegui unir anime e engenharia ambiental. Então, bem legal, assim, eu fiquei bem feliz. Esse já foi uma coisa que eu quis fazer um pouco mais vintage, então é um tema vintage. Foi meio porque eu tinha esse envelope solto nas minhas coisas e esse negocinho também. E aí eu decidi colocar aqui e fazer como se fosse um tema vintage. Essa foto aqui. Essa foto aqui o pessoal tava dizendo, parecia que já tinha morrido. Não, pelo amor de Deus, mano. Isso aqui sou eu e eu tô viva, tá? Não era pra ficar uma vibe de luto, assim, era pra ser uma coisa mais vintage. Vai fazer o quê, né?
Aqui já é um tema de tatuagem que eu tava pesquisando um pouco sobre pra fazer em mim. E eu gosto muito desses estilos de tatuagem que são mais góticos. Só que eu tenho aquela dúvida, né? Nossa, será que eu vou me arrepender se eu fizer uma tatuagem gótica? Talvez, né? Então eu decidi desenhar. São estilos que eu gosto muito. Esse é o cyber tribal e esse é o cyber sigilismo. Essa é uma borboletinha 3D. Esse não tem muito o que falar, é o Going Merry, né? One Piece. Essa era pra ser a capa de abril. Não vai ser, porque eu não vou mais fazer. Mas é isso. E essa é outra estampa do meu amigo Cacau, que ele faz assim de vermelho, essa estampa assim. E esse lado eu fiz de branco, porque eu tinha acabado de comprar minha caneta branca e eu tava querendo usar. E essa foi uma das únicas vezes que eu, sem querer, escrevi em inglês aqui. Mas é isso. A maior parte tá em francês. Essa é a água viva do Espanta-Tubarão. E eu desenhei ela porque o menino que mora comigo, o Ash, ele falou que quando eu uso a minha touquinha de dormir, eu fico parecendo com ela. Aí eu achei muito legal. E esses dias eu assisti Espanta-Tubarão, quer dizer, faz um tempinho já. Assisti o Espanta-Tubarão e realmente as águas vivas são hippies. Elas cantam reggae e tudo mais. E realmente o cabelo dela é pra ser como se fossem uns dreads. Então eu achei maravilhoso. Esse também é inspirado num filme. É o filme de gatinho do estúdio Ghibli, que eu não lembro o nome. Mas é o filme dos gatinhos lá, das máscaras, e enfim. Essa, esse foi outro jeito que eu quis trazer um pouco do que eu estava estudando aqui para o Art Journal. Das superfícies vetoriais, né, que eu estava estudando em cálculo 3. Então, as superfícies vetoriais, assim, são umas coisas muito legais, assim, e de estética, né? Não é legal de estudar, não. Mas me lembrou um pouco essas anotações antigas, assim, de física e tal. Então, aqui eu trouxe um buraco negro, que também me lembrou Stranger Things, né? Então, meio que eu uni cálculo com Stranger Things e coisas antigas e vintage para me inspirar a fazer essa página. Então, aqui é um buraco negro e essa teoria da relatividade. Esse já é um tema de desenho de criança. E essa é outra página inspirada em One Piece, dessa vez em um personagem, que é o Mr. Chu Bon Clay. Ele é uma bailarina e ele tem cisnes, assim, como se lembrasse o Lago dos Cisnes, né? Então, eu fiz um tema meio ballet core, só que também One Piece, com referências de One Piece. E eu trouxe umas fotinhas de quando eu fazia balé. Então, bastante coisa misturada, né? É, é isso. E eu trouxe também essa renda que eu tinha comprado, que ela é tão bonitinha e eu não tinha usado ainda. Bom, esse é um dos meus temas preferidos. É o tema de arte de rua, em que eu quis trazer um pouco das colagens, camadas e várias coisas aleatórias. Então eu trouxe assim os meus lixinhos mais aleatórios, que são os meus coisinhas que eu guardo para junk journal, né, que eu chamo de lixinho. Então meus lixinhos mais aleatórios que eu juntei aqui, fiz várias camadas de colagem e eu também trouxe um pouco do grafite e do picho, né? Escrevi coisa aqui que eu nem lembro direito o que é, mas a maior parte é com referência de funk. Então aqui, por exemplo, aqui tem OQAMQ, que é O Que As Mulheres Querem, que é uma música do The Silvestre, que eu gosto muito do The Silvestre. Eu também fiz com o marcador permanente Posca, né? Que também é bem comum nessas coisas de arte de rua, tanto para fazer muralismo, quanto o pessoal que realmente faz rascunho, desenho em caderno. Normalmente eles usam marcadores permanentes, né? Então, eu pesquisei sobre arte de rua, tal, e eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, eu trouxe materiais, mídias que o pessoal realmente costuma usar, as camadas, as texturas, os materiais, então eu fiquei bem feliz. Essa ficou uma coisa mais banca de revista, né? Porque eu tinha comprado um Sudoku. Só que eu comprei um difícil
e eu não consegui fazer. Então eu, vou arrancar e, né, vou colocar no caderninho. Arranquei para fazer essa página, o meu Sudoku, e esse aqui foi um jornal que a gente recebeu da Unesp um tempo atrás. Então eu achei que os dois ficaram perfeitos aqui. Aqui eu grifei a frase: a única alternativa é a organização popular e a luta coletiva cotidiana. E esse é mais um tema de anotações antigas, só que dessa vez uma coisa mais química, alquímica, anotações vintage. E nessas páginas eu tava querendo fazer uma coisa meio psicodélica, só que acabou que eu fui mais para um lado de tentativa de semi-realismo, talvez, não sei como é que chama isso. Mas são desenhos de algumas esculturas que eu achei no Pinterest e que eu fui tentando fazer sombras e luzes com canetinha. Eu não tenho esse costume, então eu nunca tinha feito isso. Pode ver até que tá tudo remendado, né? Porque tá. Foi minhas tentativas de corrigir. Mas enfim, acabou saindo isso aqui, eu gostei até. Isso aqui é um buchinho, tá? Pra alguém aí que queira dizer que isso aqui é outra coisa, isso aqui é um bucho, tá? Ó, ó o umbigo aqui, ó. Um bucho, só que com cabeça de cogumelo, tá? Antes que, né, venham dizer alguma coisa. Esse já é um tema de cyberpunk. E eu quis trazer essa paleta mais azul, roxo e rosa. Lembrar coisas de futurismo e tal. Aqui como se fosse uma realidade virtual, nesse olhinho. Alguns números binários, os títulos estão como se fosse uma fonte de relógio. E esse é para ser uma daquelas projeções, não sei direito como é que chama, mas enfim, uma daquelas projeções assim de coisa de realidade virtual, sei lá como é que chama. E aqui é o wabi-sabi. Então são aqueles vasos que quando quebra o pessoal faz uma arte nos caquinhos, assim, nos lugares quebrados com dourado. Então, achei a estética muito, muito linda. E foi o que eu quis representar aqui. Os vasos quebrados com as coisinhas douradas. E esse aqui eu usei tinta. Então, todos os outros eu tinha usado colagens e canetinha. E aqui eu fui começando a variar um pouco. Então, aqui é tinta, por isso tem que estar grudando um pouco. Tinta e posca também. Essa parte dourada é posca. E aqui eu já trouxe giz pastel, que meu amigo Cacau, que me deu. Foi os primeiros desenhos que eu fiz com giz pastel, que eu fiquei bem feliz. Essas aqui são algumas Akuma no Mi, do One Piece. Nossa, a Gomu Gomu no Mi, foi a primeira que eu fiz. E eu sou apaixonada por ela, achei que ela ficou lindíssima. Bom, essa página, então, fazia um tempo que eu tava querendo fazer uma página psicodélica, só que eu tava meio sem ideias, assim. Então eu pensei, mano, eu tenho que fazer uma arte inspirada no meu banheiro. Tipo assim, óbvio, preciso fazer. Então, o meu banheiro lá de Fortaleza, eu fiz uma arte nele, um muralismo, uma arte de parede, uns bons anos atrás, que ficou uma coisa bem psicodélica, e esses são os desenhos que tem lá na parede. Eu fiz uma adaptação aqui pro caderno, né? Mas é basicamente isso. E eu fiquei apaixonada por essa página desse lado aqui. Achei que ficou muito lindo. E também, aproveitando, eu gostei muito de desenhar com. Não só fazer arte psicodélica, assim, como também a parte da arte de rua. E também usar o giz pastel. Acho que são os meus estilos preferidos até agora. E eu quero muito fazer mais no futuro. Para finalizar, então, essa página aqui era para ser vários guaranazinhos, que eu adoro a estética do guaraná. Eu ia fazer tipo uma partezinha preta aqui no meio para ser o guaraná. Só que aí quando eu olhei, eu falei, mano, são beijinhos. Acabou. São beijinhos e é isso, e não vai ser nada mais. Então ficou assim. O giz pastel deu bem essa sensação assim, ó, como se fosse batom mesmo. Então ficou sendo beijinhos e desse lado eu fiz os coraçõezinhos.
meio pobrinho, né? Mas só pra terminar, assim, as últimas páginas e tal. O outro mês eu até fiz umas coisinhas mais pobrinhas também. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado. E me diz aí nos comentários qual foi o seu tema, o seu estilo preferido. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.